Você me deixou preocupado com a manchete aqui, ó. Prisão de Bolsonaro, Eduardo no Salão Oval, novas ameaças do governo Trump, decreto de retaliação, o retrato de uma escalada perigosa. Que vai parar aonde, hein, professor? Ô Flávio, só não percebe quem não quer ou quem tá cego pela polarização. Porque existe muita gente cega com a polarização. Existe muita gente ainda que coloca o seu político como animalzinho de estimação. E pior do que isso, né? Que venera esse político como se fosse um deus. Então essas pessoas, elas não conseguem com objetividade ver a realidade dos fatos. E a realidade dos fatos nesse momento para o Brasil, ela é triste. É triste porque nós estamos taxados em 50% pelos americanos, o que vai trazer um risco grave à economia brasileira. A gente está falando aí de desemprego, a gente está falando aí de redução do nível de investimento, a gente está falando aí de possibilidade de inflação. Nós estamos falando de uma real crise econômica que pode chegar no Brasil caso essas taxas sejam mantidas. Esse é um primeiro aspecto. Toda essa polarização política, Flávio, ela só trouxe até o momento prejuízo ao Brasil. O Brasil deixou de conversar sobre futuro, o Brasil deixou de conversar sobre projeto, o Brasil tratou e trata a política hoje como um ringue, em que existem 1 milhão de situações que te desviam do foco de ver esse país um país grande. O Eduardo Bolsonaro está lá nos Estados Unidos, Flávio. Ele deve se encontrar em breve com o Trump presencialmente. Inclusive está prevista uma visita ao Salão Oval do Congresso Nacional para articular mais sanções ao Brasil. Isso não pode ser certo. Uma coisa é o projeto pessoal do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. A outra é a culpa ao Supremo Tribunal Federal ou a culpa ao Alexandre de Moraes. Hoje essa culpa está recaindo nas costas do povo brasileiro. Mas o Brasil não estava acima de todos? Nesse caso parece que não está. Professor, um brasileiro nos Estados Unidos pedindo... Isso é grave. Ao mesmo tempo é grave também, pra gente deixar o comentário mais equilibrado, ao mesmo tempo é grave também a escalada do próprio Supremo Tribunal Federal Brasileiro e da PGR, que ontem pediram a prisão do Bolsonaro. Isso contribui para a animosidade. Será que esse era o momento? Será que esse processo não está correndo rápido demais? Será que todos os prazos estão sendo absolutamente respeitados? Será que era o momento diante desse cenário de crise? Uma outra questão: o governo Lula ontem editou o decreto da reciprocidade. Esse decreto de reciprocidade, ele devolve nas mesmas moedas a punição aos produtos americanos que entram no Brasil. E mais, o Brasil fala, Vinícius Lenzi, em quebrar patentes de software, de medicamentos, de situações hoje que tem domínio intelectual do governo norte-americano. Isso é grave. É grave. Não é grave porque você mexe com soberania nacional. Então, eu queria muito entender o que leva o povo brasileiro a alimentar esse tipo de polarização, porque hoje ela não é boa para ninguém. O Lula e o Bolsonaro hoje fazem parte da mesma moeda, que é uma moeda de permanência no poder a qualquer custo. E essa permanência no poder a qualquer custo hoje, ela está colocando em risco o Brasil. Outras retaliações podem vir, outras decisões do Supremo Tribunal Federal podem vir, e o povo continua brigando por coisas que não fazem o menor sentido, enquanto a população está passando fome, enquanto a gente não tem mais capacidade de investimento, enquanto as prefeituras estão quebradas, enquanto o povo brasileiro assiste uma crise econômica tomar conta do país. Então isso preocupa, por falar, porque é uma escalada. É uma escalada. Só não vê quem não quer, é uma escalada. Então, novas ameaças do governo Trump ontem, a possibilidade do Eduardo Bolsonaro pedir mais sanções ao Brasil, o governo Lula ameaçando fazer a retaliação, o governo Lula e o governo Lula não, mas a justiça brasileira intimando o Bolsonaro nesse momento e a PGR pedindo condenação. Quer dizer, eu acho que o momento era um momento que cabia mais diálogo. E tem mais. Essa coisa é tão desagradável até para a direita, que hoje existe uma guerra entre Eduardo Bolsonaro e Tarcísio Freitas, uma guerra. Porque o Centrão chamou o Tarcísio e falou assim: Tarcísio, você precisa assumir a condução das negociações com os Estados Unidos, porque boa parte das empresas paulistas é que vão sofrer com a retaliação de 50%, com a taxa de 50%. E aí o que fez o Tarcísio? Movimentou o setor industrial paulista, conversou com alguns empresários, conversou com a Fiesp e se colocou na condição de conversar com o adido americano para tentar buscar soluções para esse impasse na economia paulista. E aí o Eduardo Bolsonaro lá dos Estados Unidos disse o quê? Quando o Tarcísio se mete no assunto, ele está me desrespeitando.
Como assim tá me desrespeitando? Né? Então o Tarcísio não tem mais direito de proteger o povo paulista? O Tarcísio não tem mais direito de proteger o governo paulista? Isso é absurdo, Flávio. Porque um governador de estado como é o Tarcísio, como é o Jorginho, como é o Eduardo Leite, como é, enfim, qualquer um que seja, tem que estar pronto para defender o seu estado. Né? Ah, não, porque ele vai atrapalhar as minhas negociações com o Trump. Como assim as suas negociações? Você é um deputado, licenciado, né? Você não está em condição de negociar. Quem negocia é o governo federal. O que você está fazendo é colocando uma faca no pescoço do povo brasileiro. Esse é o grande motivo. E Tarcísio e Eduardo brigaram. E tem muita gente cobrando o Tarcísio para assumir a liderança que lhe cabe. E essa liderança que cabe ao Tarcísio talvez seja buscando um certo afastamento estratégico dessa corrente mais radical do bolsonarismo. É ver se esse ano vai permitir que o Tarcísio possa olhar essa possibilidade como uma possibilidade real, ou se ele vai continuar sob os encantos do bolsonarismo. Infelizmente, nesse momento, meus amores, só quem perde é o Brasil.